Hoje vamos falar um pouco sobre como a genética tem contribuído no cenário da pandemia do coronavírus. Mas antes, se inscreva aqui no canal, já ativa aí o sininho de notificações, porque isso acaba sendo um termômetro para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo. Como o vírus foi identificado? Lá no final de 2019, então, em Wuhan, na China, começou a ser frequente pacientes apresentando os mesmos sintomas. E nisso, amostras desses pacientes foram coletadas e utilizadas para sequenciamento. Para quem não conhece, o sequenciamento é uma análise baseada no material genético, seja no DNA ou RNA. No sequenciamento é identificado a composição do material genético, ou seja, os nucleotídeos que compõem e a sequência. Com base nesses dados que são obtidos no sequenciamento, o próximo passo para a identificação é comparar o resultado desse sequenciamento, ou seja, a composição e a ordem desses nucleotídeos contra um banco de dados. Ao fazer essa comparação, o próprio banco de dados utiliza estatística para verificar uma possível identidade. O que é identidade? Identidade é o que é igual. E nesse caso, ao comparar com o banco de dados, veio o resultado que o agente causador dessa gripe em Wuhan era um vírus do tipo coronavírus. Mas o que é o coronavírus então? Na verdade, o coronavírus é uma família de vírus que infectam animais e potencialmente tem condições de infectar seres humanos, porque eventualmente algum processo genético pode ter modificado o vírus, trazendo novas características para esse vírus, tornando-o capaz de infectar humanos. Para diferenciar o novo coronavírus dos demais tipos de coronavírus que infectam humanos e animais, foi estabelecida a classificação da ordem Nidoviralis, família Coronavidae, subfamília Coronavirinae e gêneros alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus e delta coronavírus. Alfa coronavírus e beta coronavírus possuem dentro desse gênero muitos outros coronavírus relacionados a gripes em seres humanos, desde gripes comuns a gripes graves, como no caso MERS, SARS e Covid-19. Os outros dois grupos, gama coronavírus e delta coronavírus, estão relacionados a infecções em outros organismos. Como é o material genético do Covid-19? Um vírus de RNA. Esse vírus de RNA tem uma fita simples. O que significa isso? É composto de apenas uma fita de RNA. Essa fita de RNA, ela começa o TR5' e vai até o TR3', sendo que os genes já identificados são a ORF1A e a ORF1B, são implicados na expressão da RNA polimerase do vírus, ou seja, o mecanismo replicativo do vírus. Os outros genes são genes estruturais, que já foram anteriormente mencionados. O gene S, que codifica a proteína spike, o gene E, que é estrutural, M e N. De onde vem o Covid? Qual é a relação com o morcego e o pangolim? Bem, assim como esse resultado de sequenciamento ele permite a identificação do vírus, isso também permite a análise contra outras informações presentes nesse banco de dados. Então, ao comparar a amostra de RNA de alguns pacientes contra informações que estavam nesse banco de dados, veio essa de mais de 99% do Covid-19 ter se originado ou ter uma relação muito próxima, uma ancestralidade comum com o beta-coronavírus que infectam morcegos. E aonde entra o pangolim nessa história? Bom, nessa história existia também uma sequência parcial presente nos bancos de dados. Parcial por quê? Porque não contempla o genoma completo. De acordo com a análise, parece que também existe uma relação com o pangolim. O vírus está sofrendo mutação? Sim. O que já foi verificado é que conforme o vírus passa de uma pessoa para outra, ele acaba sofrendo mutação.
E, de fato, vírus, assim como qualquer material genético, apresenta uma taxa de mutação. No caso, para vírus de RNA, para o coronavírus em geral, a taxa de mutação é de 10 a menos 4 a cada ciclo de replicação. Na verdade, essa mutação ela acontece como um processo natural. Até o momento, não é possível prever se essa mutação vai trazer ganhos para o vírus, no sentido de que vai tornar ele mais adaptado ao infectar seres humanos, ou o oposto disso, se essa mutação vai trazer uma carga negativa para o vírus e ele vai perder essa capacidade de infectar seres humanos. Até o momento, informações a respeito disso são mera especulação. Por quê? Afirmar que o vírus está se adaptando significa que ele está se evoluindo. Então, a evolução ela não acontece de maneira rápida. Embora a gente admita que existe a macro ou microevolução, são informações perigosas para serem afirmadas nesse momento. E a alegação de que os cientistas estão fazendo o rastreamento do vírus. Como o vírus está sofrendo mutação, essa mutação implica necessariamente em uma substituição de uma base nucleotídica por outra, uma inserção de uma nova ou mesmo a perda de um nucleotídeo. E com isso gera-se marcas moleculares, assinaturas moleculares próprias. Esse rastreamento, os cientistas também conseguem identificar de onde veio o vírus, se ao chegar naquela dada população o vírus mudou novamente e com isso estabeleceu uma série de informações que podem possivelmente num futuro, espero que não muito distante, auxiliar na produção, por exemplo, de vacina. Como vocês puderam observar, muitas das informações disponíveis sobre o Covid-19 são informações baseadas na contribuição da genética, seja na identificação do vírus por sequenciamento ou pela aplicação da bioinformática para predizer algumas informações a respeito do vírus. De maneira geral, é uma ciência que tem contribuído exatamente no aspecto de trazer mais informações e que essas informações possam, no momento e futuramente, contribuir no controle da pandemia. Então, se você gostou do vídeo, curte aqui, se inscreve, compartilha, nos vemos no próximo vídeo.